em que lugar você está. Nós estamos em um processo, Deus está trabalhando em nós, e nós precisamos entender o lugar onde nós estamos. Essa maturidade, ela vem quando você entende quem você é, quando você entende o que o mundo é, quando você entende quem Deus é, e quando você entende o que as pessoas são. A Bíblia diz o que nós somos, a Bíblia diz quem Deus é, a Bíblia diz o que o mundo é, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, não espere receber um buquê de rosas do mundo, você não vai receber, o mundo jaz no maligno. E a Bíblia diz quem as pessoas são, quem nós somos como um todo. E entendendo isso, nós podemos analisar a nossa caminhada e então fazer a pergunta para nós mesmos: em que lugar eu estou nesse processo? Eu entendo essas coisas, eu entendo que eu estou em um processo, eu entendo que eu não sou perfeito, mas Jesus é perfeito. Eu entendo que assim como eu não sou perfeito, meu irmão também não é perfeito. Então, se eu quero ser amado, eu preciso amar também. Se eu quero ser perdoado, eu preciso perdoar também. Em que lugar desse processo você está? E quando nós lemos esse texto que eu vou ler com você agora, você vai entender o porquê que eu estou falando isso. Eu quero falar nesse texto sobre 7 coisas que Moisés esqueceu. 7 coisas que Moisés esqueceu. Ou a rocha ferida. Esse vai ser o assunto dessa noite. 7 coisas que Moisés esqueceu, ou a rocha ferida. Nesse texto aqui nós vamos falar sobre a rocha ferida. E o texto diz assim, Números capítulo 20, e o versículo de número 7 a seguir. Afastar um pouquinho aqui, ficar mais agradável. Vamos lá, para a leitura. E o Senhor disse a Moisés: você e Arão peguem a vara. Abaixa um pouquinho o meu retorno, por favor. Você e Arão peguem a vara e reúnam todo o povo. Enquanto eles observam, fale aquela rocha ali, e dela jorrará água. Vocês tirarão água suficiente da rocha para matar a sede de toda a comunidade e de seus animais. Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado. Pegou a vara, que era o cajado, que ficava guardada diante do Senhor, e em seguida ele e Arão mandaram chamar o povo para se reunir em frente da rocha. Ouçam, seus rebeldes, gritou Moisés. Será que é desta rocha que teremos de tirar água para vocês? Então Moisés levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes. Diga assim: bateu na rocha 2 vezes. Mais uma vez. Bateu na rocha 2 vezes. Obrigado. O texto continua dizendo que e jorrou muita água. Assim toda a comunidade, todos os seus animais beberam até matar a sede. Verso 12. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: uma vez que vocês não confiaram em mim para mostrar minha santidade aos israelitas, não os conduzirão à terra que eu lhes dou. Amém? Talvez você ouviu esse texto pela primeira vez e não entendeu nada, mas fique atento e dobre a sua atenção, não se distraia com nada, fica a sua Bíblia aberta, ou acompanhe tudo que vai ser projetado aqui, para que você possa entender do que nós vamos falar. Moisés, ele foi chamado por Deus para tirar o povo do Egito. Essa parte da história você conhece bem, tem filmes, tem novelas que falam muito sobre isso. E Arão era irmão de Moisés e o seu auxiliar também. Ele auxiliava Moisés, os dois caminhavam juntos, foram chamados por Deus para fazerem essa obra juntos. E nesse texto especificamente, eu falo especificamente porque nós vamos ler um outro texto depois que vai ajudar você a entender melhor. O povo, para variar, estava murmurando, para variar, estava reclamando. O povo passou no deserto 40 anos reclamando. Deus tirou o povo do Egito, abriu o mar vermelho, o povo viu milagres, coisa maravilhosa, maná caindo do céu, codornizes caindo do céu, tinha pão, tinha carne, tinha tudo que eles queriam, tinha sombra, a glória do Senhor fazia sombra de dia, a glória do Senhor era uma coluna de fogo de noite, aquecia o povo no deserto. Deus estava suprindo o povo de uma forma extraordinária. Nunca se viu tanto milagre
Deus caminhando com o povo, Deus habitando com o povo, e o povo reclamando, 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 reclamando. Quando não tinha carne, tinha pão, eles queriam carne. Quando tinha carne, eles queriam pão. Quando tinha pão e carne, eles queriam água. Quando tinha as três coisas, eles reclamavam do calor, e assim por diante. É meio parecido com a gente, né? A gente reclama com muita facilidade. E aqui o povo está reclamando mais uma vez, porque estão com sede. Quando eu falo de povo, eu estou falando de muita gente, de milhões de pessoas, aproximadamente, talvez dizem os entendidos, em número, que talvez 2 milhões de pessoas, ou seja, muita gente. Eu não estou falando de Portela, estou falando do deserto, é muita gente. E o povo estava com sede, e reclamando, e murmurando, e pressionando Moisés, e Deus então disse para Moisés: vai lá diante da rocha, está vendo aquela rocha lá, uma montanha, uma rocha, vai lá diante daquela rocha, e fale com a rocha. Como é que eu vou falar com uma rocha? Mas essa experiência já havia acontecido um pouco antes, você vai entender, quando eu chegar aqui nos pontos. E Moisés, ele vai diante da rocha, ele pega o cajado, a vara, ele vem com o seu irmão Arão, ele reúne a congregação na frente da rocha, ele bate na rocha, quantas vezes? 2 vezes. Deus mandou fazer o quê? E ele fez o quê? Ele bateu. Mas aí saiu água do mesmo jeito, sim ou não? Saiu água, e matou a sede de todas aquelas pessoas. Mas aí vem o detalhe do texto, Deus repreende os dois e diz assim: porque vocês são desobedientes, vocês não vão entrar na terra prometida, vocês não vão conduzir esse povo, porque vocês não me honraram diante do povo. Olha só o que Moisés diz: poderíamos nós tirar a água da rocha para matar a sede de vocês, seus rebeldes. Nós, ele estava trazendo para si, ele pecou. Ele pecou por causa de todo o contexto, de toda a situação, da pressão, da liderança de 38 anos no deserto, porque aqui eles estavam aproximadamente há 38 anos no deserto, e ele pecou, e ele não entrou na terra prometida. Essa é a explicação bem simples do texto. Só que tem uma expressão em teologia chamada tipologia. Quem já ouviu falar? Tipologia é uma área de estudo aonde nós, os estudiosos das Escrituras, estou dizendo nós, os cristãos, precisamos conhecer sobre isso, procuramos no Antigo Testamento alguma coisa, algum acontecimento, alguma situação que aponta para um acontecimento no Novo Testamento, e geralmente relacionado a Jesus. A rocha ferida, ela vai ser falada, essa rocha vai ser lembrada lá no Novo Testamento, pelo apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 10, o versículo 4, projeta para nós aqui, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, Paulo vai dizer que a rocha era Cristo, a rocha era Jesus. Então, tipologia é um acontecimento no Antigo Testamento que aponta para o Novo Testamento, porque a rocha que foi ferida no Antigo Testamento aponta para o Cristo que foi ferido no Novo Testamento. Lembra que de Jesus saiu sangue e água do lado, quando o soldado furou ele com a lança? Jesus, ele é o cumprimento daquela profecia, daquela rocha ferida, e tem muitos outros sinais no Antigo Testamento que apontam para Cristo. Por exemplo, a serpente de bronze que Moisés ergueu no deserto. Quando Jesus ele conversa com Nicodemos no capítulo 3 de João, ele vai dizer assim como a serpente foi levantada no deserto, assim o Filho do Homem também será levantado. Acontecimentos no Antigo Testamento que apontam para o cumprimento no Novo Testamento. Quando João Batista está batizando no Jordão, João capítulo 1, versículo 29, ele diz assim, quando Jesus está chegando, ele aponta e diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que faz o quê? Tira o pecado do mundo. O cordeiro que era sacrificado no Antigo Testamento aponta para Jesus, o Cordeiro, o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito e cabal. João Batista ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Paulo ele vai chamar Jesus de a rocha. Jesus, ele é a rocha. E quando nós lemos a Bíblia em diversos versículos, por exemplo, Deuteronômio 32, 4, vai dizer que ele é a rocha cuja obra é perfeita. Deuteronômio 32, 4, se conseguir projetar, pode projetar. Salmo 62, verso 6, vai dizer que só ele é a minha rocha e a minha salvação.
O Salmo 71 e o versículo 3 vai dizer assim: pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Então fica bem explícito na Bíblia que quando se fala de rocha, está falando do nosso Deus, está falando do nosso Salvador, está falando de Jesus